Bom dia, boa sexta-feira para vocês. Como vocês sabem, eu sou a Beatriz, ela é a Andressa, né? Nós estamos estagiando com vocês e com o professor Michael. E a pedido dele hoje, nós vamos falar um pouquinho para vocês sobre o que é o podcast, como produzir, enfim. Bom dia, pessoal. Então aqui a gente vai começar sobre a explicação, né, do podcast e a gente já inicia com a pergunta, né? Vocês sabem o que é um podcast? Então a gente responde para vocês. É uma forma, né, resumida que consiste em transmitir um conteúdo através de um áudio aí como se fosse um programa de rádio. E ele sempre vai ter um tema, né, uma área específica do assunto que você quer falar. E dessa maneira, o podcast, ele é uma mídia de áudio que normalmente é reproduzida em um streaming. Nossa, eu não sei falar isso. Você quer chegar com o seu podcast, porque não adianta nada, né? A gente pegar e começar a gravar aqui à toa pra vocês, sem ter um tema, sem ter um objetivo pra ele, né? Você tem que, pra ele atingir um certo nível de pessoas ou um certo número de identificações, você precisa ter esse planejamento para você saber qual é o público daquele que você vai atingir. Depois, você vai ter que escolher um formato para ele. Então, você vai falar sobre o quê? Você vai fazer um podcast, um bate-papo? Você vai fazer uma mesa redonda? Vai ser um conteúdo educacional? Educativo? Enfim. Informativo, entre outros. E agora? Então, e o terceiro passo, né, aí na nossa oficina, é escolher o nome para o seu podcast. Por exemplo, nós temos aqui o tema, que é o português, porque somos professores de português. E nessa oficina, né, nós ajudamos vocês, né, os alunos, a como elaborar um podcast. Então, você tem que deixar aí o tema e o assunto bem relacionado, um nome para você escolher o seu público, o foco, para você não se perder depois, conforme você for falando, para não desviar muito da sua intenção. E depois nós vamos... No quarto passo, nós vamos elaborar a identidade visual do seu podcast. Então, por exemplo, o logo que você vai usar nele, a música de fundo, o seu tema ele vai ter o filme, uma música, o som de uma peça teatral, mas lembrando que isso tem que ser sempre relacionado ou que cause algum momento de descontração nele no fundo. Todo podcast ele tem que ter um padrão visual. Para quê? Para quando as pessoas forem olharem ou tiverem assinado ao seu podcast, ela já diretamente relacione ao dono do podcast, quem está criando o conteúdo. Para que vocês possam cada vez mais estar sempre atingindo um nível maior de podcast. Mas lembrem-se, a imagem e o nome muitas vezes são o primeiro contato que vai ter com a pessoa. Então, antes deles assistirem o conteúdo do seu podcast, o primeiro contato é a imagem e o som dele. Lembrem-se sempre disso. Depois nós vamos para o quinto passo, que é aí estabelecer o tema e criar o roteiro. Você tem que criar o roteiro, né, primeiramente, para você não ficar perdido no assunto, para você saber o que você tem que falar na hora que você tem que falar, explicar, né, de repente, aí alguma dúvida que surja no meio do caminho. E daí, também, tem a divisão, divisão das pessoas para fazer o seu podcast funcionar. Por exemplo, vocês podem se dividir, né, vocês alunos, entre jornalistas, repórteres, criadores de conteúdo. Cada um tem a sua função, para não ficar tudo em cima de uma pessoa só, para não ficar cansativo, para não dar errado. Então, cada pessoa vai ficar, não precisa ser uma pessoa só, dependendo do seu assunto. Cada pessoa vai ficar responsável por criar aí esses conteúdos, por trazer esses conteúdos para editar, se for uma redação, por exemplo, pegar um tema, né, chave aí, que esteja todo mundo falando, um tema que esteja em auge, e fica até mais fácil para vocês depois relacionarem esses conteúdos e dividirem. E também podem ser, por exemplo, numa sala do sexto ano, sétimo, oitavo, enfim, o professor passa isso para vocês.
A sala pode fazer só aquela turma, né? Mas vocês também podem ter a ajuda do 7º ano, do 8º ano e assim por diante. Nesse caso, como combinado com o professor Michael, o tema de vocês, né, do 7º, 8º e 9º ano vai ser Anne Frank, mas a gente vai explicar para vocês o que cada turma, né, o que cada um de vocês vai fazer. No 6º ano, vocês estão trabalhando os textos jornalísticos. Então, a partir do livro Anne Frank, vocês vão elaborar um texto jornalístico explicando o livro, tá? A época que ele foi feito, por quem ele foi feito, enfim, tá? Depois, o 7º e o 8º ano vão gravar um podcast falando, então, a história do livro, por quem o livro foi escrito, o que foi o Holocausto, a época do Holocausto, o que aconteceu com a Anne Frank, o contexto que ela escreveu aquilo e o porquê ele foi publicado depois. O 9º ano, vocês vão fazer parte também do podcast, né? Do projeto do podcast, mas vocês vão voltar pra gente com o Anne Frank a partir de uma redação. Então, vocês vão relacionar o Anne Frank com o que está acontecendo agora em 2020, que é a intolerância religiosa. Ela passou por isso? Então, vocês vão trazer uma relação com esse tema, mesclando a Anne Frank com a intolerância religiosa em 2020. E depois nós temos aí, né, os equipamentos necessários. O que seria isso? Lembrando que não é algo muito profissional, muito elaborado, é somente para facilitar, né, na sala de aula, para ajudar. Então, você não precisa sair comprando os equipamentos caros. Você pode usar a câmera do seu celular, notebook, computador. Você pode usar... que mais que tem, amiga? Me ajuda. O próprio celular, caso você não tenha nenhum deles, uma câmera, às vezes alguns de vocês podem gostar de fotografar, então tem uma câmera que seja melhor para essa gravação. Microfone. Se você tiver aqueles fones para vocês que gostam de jogar, vocês podem usar aquele microfone já acoplado com o microfone já acoplado com áudio. Enfim, não precisa ser nada profissional, a gente vai trabalhar apenas uma maneira de vocês conhecerem e amplificarem, né, os conteúdos, né, que o professor está passando para vocês e que nós estamos ajudando. Enfim, depois que vocês fizerem essa gravação do conteúdo, vocês vão ter programas que vocês podem utilizar para gravar, que sejam gratuitos. Nesse caso tem o Audacity, PM Skype, o Spreaker Studio. São programas gratuitos, são programas fáceis de serem utilizados. Depois a gente vai ficar disponível para que vocês possam fazer mais perguntas sobre eles, ou caso vocês queiram se a gente ajude vocês a utilizá-lo. Fizeram isso? Gravaram? Utilizaram um programa? Vamos para a edição do podcast, né, Andressa? Sim, então na edição aí, essa edição é a parte importante também, onde você pode recortar, você pode acelerar, né, adiantar o seu vídeo. Enfim, vai daí a criatividade. Se de repente passou, eu quero um podcast de 5 minutos e você passou o tempo e fez 7. Então aí a edição vai te ajudar muito nisso. A edição é super importante, você corta partes que você repetiu as palavras, que você repetiu o assunto e não precisava. Então a edição é uma parte bem importante para manter o foco. E daí nós temos também uma plataforma, né, que ela já é, no caso, né, vinculada ao Spotify. Então você pode deixar na sua conta e compartilhar com as pessoas, compartilhar com seus amigos, com os alunos. E o nome é Anchor. É gratuito também, você não paga nada, então é uma maneira aí de facilitar. O aplicativo é super fácil e, como a Beatriz já ressaltou, a gente está disponível para ajudar vocês, e fiquem tranquilos que dá tudo certo. Exatamente, mas vocês lembrem que é preciso o agregador. O que é isso? Feito tudo isso, vocês fizeram, gravaram, editaram. Quando vocês forem subir esse conteúdo, é necessário que você encontre um site que vocês vão subir esse arquivo e que chama-se Feed RSS. O que é esse Feed RSS? Ele é uma maneira da qual você possa até monetizar no futuro o seu vídeo.
Então, onde as pessoas vão assinar. Por exemplo, vocês utilizaram o Anchor, que a Andressa citou. Vocês vão subir no Spotify e através desse site do qual vocês subiram e geraram esse feed RSS, que o seu vídeo teve um bom alcance de números, né? Ele teve um engajamento legal. Esse Anchor, ele vai te ajudar junto com o feed RSS que você monetize esse conteúdo. Por quê? Porque muitas pessoas vão ter assistido, vai estar online, vai estar disponível, vai começar a aparecer. E por que ele é necessário, o feed RSS? Porque ele já vincula os seus próximos conteúdos. Então, a gente está fazendo essa aula aqui para vocês, disponibilizando no Google Classroom. Mas a gente já tem um próximo assunto para falar com vocês depois, para terminar essa oficina. Então, esse feed RSS vai ajudar que este vídeo vincule com o próximo e que aí, a partir dele, o conteúdo que vocês forem gerando, eles forem vindo em sequência. É basicamente isso, tá? Como o nosso tempo é um pouquinho curto, né, por relação à pandemia, a gente não pode estar esticando muito essa oficina de como vocês criarem esse podcast. Eu e a Andressa vamos estar disponibilizando essa aula no Google Classroom. A partir daí, a gente vai gerar um link embaixo para quais vocês possam entrar em contato com a gente hoje, né, na sexta-feira. A gente vai deixar aberto para vocês até segunda esse link, do qual vocês podem fazer perguntas, sugestões, caso vocês queiram que a gente explique os programas que vocês tenham gravado, o podcast para finalização dele. Enfim, quer falar alguma coisa? É isso, gente. Tirar alguma dúvida, a gente está aí disponível para ajudar. Às vezes tem gente que se interessou e, como a Bia disse, quer monetizar, como que faz, como funciona, vale a pena, não vale. Então, o link vai estar disponível. Não precisa ter vergonha, vocês podem mandar as dúvidas e até sugestões pra gente. Às vezes, de repente, vocês conhecem algum aplicativo a mais. E tudo isso vai agregar tanto pra gente como pra vocês. Acho que é isso. Obrigada pela atenção de vocês. Espero que vocês tenham entendido a oficina e tenham gostado de aprender um pouquinho mais, né? Caso a gente tenha ensinado. Enfim, tchau e até a próxima aula.